Ser humano não é um fato, mas uma tarefa. Soren Kierkegaard. Como Kierkegaard e muitos outros perceberam há muito tempo, a vida é uma série contínua de desafios. Enquanto algumas pessoas, desde cedo, desenvolvem traços de personalidade e padrões de comportamento que as ajudam a navegar corajosamente pelas complexidades da vida, muitas outras são prejudicadas a esse respeito por modos de ser mal adaptativos. Em vez de enfrentar os desafios inevitáveis que cruzam seu caminho, essas pessoas gravitam em direção à evasão e recuam para uma existência passiva que, no final, só produz um profundo arrependimento por uma vida não vivida. O que diferencia os resilientes entre nós dos indivíduos mais frágeis? Por que algumas pessoas são aparentemente amaldiçoadas por padrões de pensamento e comportamento neuróticos, enquanto outras são relativamente livres dessas correntes pesadas? E mais importante, por que é tão difícil nos livrarmos de traços de personalidade que são um obstáculo ao nosso bem-estar? Neste vídeo, exploraremos essas questões focando no fenômeno psicológico conhecido como resistência, ou em outras palavras, a incapacidade de muitas pessoas de mudar suas vidas positivamente. Para entender por que mudanças significativas podem ser tão difíceis, precisamos discutir o papel que nossa juventude desempenha em nosso desenvolvimento psicológico. Pois embora o debate vigoroso caracterize a maioria das áreas do campo da psicologia, poucos negam o impacto massivo que nossa infância e adolescência têm em nosso funcionamento como adultos. O começo, escreveu Platão, é a parte mais importante de qualquer trabalho, especialmente no caso de uma coisa jovem e tenra, pois é o momento em que o caráter está sendo formado e a impressão desejada é mais prontamente tomada. Platão, A República, William Wordsworth, ecoou esse sentimento milhares de anos depois com sua famosa observação: a criança é o pai do homem. As raízes de muitos dos padrões de pensamento e comportamento que nos caracterizam como adultos remontam à nossa infância. O que é importante reconhecer, no entanto, é que os padrões que se mostram prejudiciais em nossos últimos anos, muitas vezes serviram como uma função adaptativa quando os adotamos pela primeira vez, ajudando-nos a lidar com as situações menos que ideais de nossa juventude. Em outras palavras, muitas vezes nossos problemas atuais são as soluções que criamos para problemas de vidas anteriores. Esse fenômeno de soluções se tornando problemas, ou, como Sigmund Freud o caracterizou, como padrões autodefensivos se tornando autodestrutivos, é extremamente difundido e pode ajudar a explicar por que adotamos comportamentos e traços de personalidade que, com o tempo, inibem muito nossa capacidade de florescer. Por exemplo, uma incapacidade de nos afirmarmos ou um grau incapacitante de timidez pode ter sido um traço adaptativo em nossa infância, ajudando-nos a evitar confrontos com cuidadores abusivos. Esse traço só se torna mal adaptativo se o mantivermos na idade adulta e generalizarmos sua aplicação a situações em que o potencial para abuso está ausente. Muitas vezes, portanto, aqueles que mais sofrem de funcionamento neurótico ou mesmo de algumas formas de funcionamento psicótico não são tão falhos em algum sentido inato, mas são vítimas de circunstâncias infelizes sobre as quais tinham pouco controle. Observe quase qualquer forma de sofrimento e disfunção psicológica crônica, escreveu o psicólogo Michael Mahoney. Vício, agorafobia, anorexia, evitação ansiosa, bulimia, depressão, obesidade, paranoia, obsessão, compulsão e até esquizofrenia. Todas podem ser vistas como soluções custosas e dolorosas. Elas tendem a ser soluções de curto prazo para problemas de dor e significado. A solução se torna um padrão bem arraigado, e os benefícios imediatos são compensados por custos de longo prazo. Michael Mahoney, Psicoterapia Construtiva. Mas embora isso possa ajudar a explicar por que adotamos esses padrões de comportamento em primeiro lugar, por que os mantemos por muito tempo depois que eles perderam qualquer valor de enfrentamento adaptativo? Por que, em outras palavras, somos tão resistentes à mudança? O tópico da resistência tem sido debatido há muito tempo, com alguns o vendo como o problema mais importante no campo da psicologia. Freud, por exemplo, que no início de sua carreira era fascinado pelo potencial da hipnose para tratar seus pacientes, acabou abandonando essa técnica e, ao explicar o porquê, escreveu o seguinte: a hipnose não nos permite reconhecer a resistência com que o paciente se apega à sua doença e, portanto, até mesmo luta contra a sua própria recuperação. No entanto, é esse fenômeno de resistência que, por si só,
torna possível compreender seu comportamento na vida diária. Sigmund Freud, sobre psicoterapia. Freud acreditava que essa tendência de se apegar aos estados psicológicos doentios era motivada por um desejo inato de morte. No entanto, nem todos que estudaram o fenômeno da resistência compartilharam a visão pessimista de Freud sobre a natureza humana. Nas últimas décadas, houve uma percepção crescente de que nossa resistência à mudança não é mal adaptativa, mas reflete um mecanismo importante para nossa sobrevivência. Pois assim como nossos órgãos físicos são resistentes a mudanças drásticas em seu funcionamento, também, de acordo com a teoria autoprotetora da resistência, nosso senso de autoproteção é protegido contra mudanças drásticas e por razões importantes. Precisamos de um senso coerente de si mesmo para funcionar adequadamente e, embora às vezes possamos desejar poder mudar nossa personalidade tão facilmente quanto poderíamos mudar nossas roupas, isso de fato provaria ser uma maldição, não uma bênção. Ter um senso tão fraco de si mesmo tornaria muito difícil para nós funcionarmos adequadamente no mundo e, de fato, muitos distúrbios psicológicos, como o transtorno de personalidade borderline, são o resultado de uma incapacidade de manter um senso coerente de si mesmo. O fato de que mudar elementos centrais da nossa personalidade é uma tarefa difícil é, portanto, visto, a este respeito, como uma característica adaptativa da natureza humana, ou como Mahoney explica, muitas pessoas não mudam ou não mudam muito, porque somos criaturas fundamentalmente conservadoras. Isso não é culpa nossa, é nossa forma de vida. Coerência e continuidade são construídas no suporte de vida, e não deveria ser surpreendente que esses temas sejam expressos em nossa vida psicológica também. Não apenas buscamos ordem, mas também precisamos dela. Somos organizados por sistemas de atividades e frequentemente somos muito protetores de nossos próprios padrões. Michael Mahoney, Psicoterapia Construtiva. Embora nossa resistência à mudança tenha uma função autoprotetora, isso não impede nossa capacidade de mudar, e muitas vezes de maneiras dramáticas. Não somos prisioneiros de nossa infância e nossa capacidade de mudança existe ao longo de nossos anos adultos. O que a teoria autoprotetora da resistência enfatiza, no entanto, é que a mudança não é fácil e muitas vezes requer esforço sustentado por longos períodos de tempo. Além disso, em nossas tentativas de mudança, é natural experimentar períodos de emoções intensas, como ansiedade, medo, depressão e dúvida. Esses sentimentos, no entanto, não devem ser vistos como sinais de que estamos necessariamente no caminho errado, nem que nossas tentativas de mudança estão fadadas ao fracasso. Em vez disso, devemos conhecê-los pelo que são. Uma expressão natural da necessidade de ordem e coerência em nossa vida psicológica. Mas embora a mudança não seja fácil, muitas vezes não mudar, não enfrentar os desafios da vida, só produz mais sofrimento a longo prazo. Podemos desejar que houvesse um caminho fácil pela vida, mas agarrar-se a tal esperança provavelmente terminará em decepção. Em vez disso, seríamos sábios em ver a vida como ela é, uma jornada que às vezes é emocionante, às vezes perigosa e muitas vezes incerta. Ou, como Fitzjames Stephen poeticamente colocou, em todas as transações importantes da vida, temos que dar um salto no escuro. Se decidirmos deixar os enigmas sem resposta, isso é uma escolha. Se vacilarmos em nossa resposta, isso também é uma escolha. Mas qualquer escolha que fizermos, fazemos por nossa conta e risco. Estamos em uma passagem de montanha no meio de neve rodopiante e névoa ofuscante, através da qual temos vislumbres de vez em quando de caminhos que podem ser enganosos. Se ficarmos parados, seremos congelados até a morte. Se tomarmos o caminho errado, seremos despedaçados. Não sabemos com certeza se existe algum caminho certo. O que devemos fazer? Seja forte e corajoso. Haja pelo melhor, espere pelo melhor e aceite o que vier. Se a morte acaba com tudo, não podemos enfrentá-la melhor. James Fitzjames Stephen, Liberdade, Igualdade e Fraternidade.